Olá, seja bem-vindo ao curso Orientação de Projetos na Educação Básica, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Bruno da Fonseca Gonçalves e sou o seu professor deste curso. Nessa semana, a gente pôde discutir algumas possibilidades de orientação dos estudantes sobre o método científico e algumas técnicas das metodologias de projetos. A gente viu a professora Tiamaka em oficina com os professores e discutindo a respeito da orientação dos alunos. A gente pôde estudar também a respeito do método científico, ou seria melhor dizer, os métodos científicos. É muito importante que a gente tenha clareza de que o método científico não é único, não é linear. O método científico, ele é, na verdade, uma coleção, um grande acervo de métodos e técnicas que são aplicadas em projetos científicos. E todos esses métodos, todo esse arsenal deve ser utilizado para fazer ciência. E aí, muitas vezes a gente é confrontado com aquela ideia de metodologia científica em que você tem uma série de passos e esses passos são rígidos. E é isso que a gente tenta mostrar que não, que o método científico faz sentido melhor, é um pouco mais fácil, um pouco mais correto dizer em métodos científicos, em que você precisa, e o que vai definir efetivamente é a reprodutibilidade desses mesmos resultados produzidos. E se a gente está falando da área de ciências humanas, nem essa reprodutibilidade ela é tão correta. Mas, enfim, o que é importante é que a gente tenha clareza de que método científico, primeiro, não é qualquer coisa, e isso tem que ficar muito claro, principalmente em tempos de negação da ciência. Método científico não é qualquer coisa, não é um achismo, assim como também não é nada rígido. Tá bem? Então, eu acho que essa discussão ela é bastante profunda, é muito ampla, e eu acho que a gente conseguiu fazer uma pequena discussão a respeito da ideia de método científico. E a gente também discutiu nessa segunda semana as metodologias de projetos. Vocês viram que tem várias metodologias, a cada dia surgem novas variações, mas o mais importante é que a gente entenda, dentro dessa proposta do curso, é que dentro das metodologias de projetos, a gente tem que sair do protagonismo. O protagonismo não tem que estar no professor. O protagonismo tem que estar no aluno, no processo do aluno. E a gente, como professor, precisa estar ajudando o estudante a chegar a isso. A gente precisa ajudá-lo sendo um bom orientador, sendo um bom tutor desse aprendizado. E é isso que eu queria conversar um pouquinho mais com vocês. O professor, ele você na condição de ajudando o seu aluno no desenvolvimento de um projeto. A sua posição vai ser de professor, professora, pesquisador, ou pesquisadora, orientador, ou orientadora. Qual é a sua posição? É de professor, pesquisador ou orientador? O que é que você pensa de ser mais adequado ao seu papel junto ao aluno? Concordo. Você pode ser dos três, não tem nenhuma restrição. Mas o que é importante é que o aluno tenha essa percepção. É que a sua posição de professor não seja uma posição da autoridade que vai dizer o que é certo ou errado, mas que você seja um professor naquele sentido de que vai estar ao lado, você é o responsável por aquele processo de aprendizagem. Você vai estar ajudando o estudante nesse processo, certo? Na posição de pesquisador, é importante que você sim tenha uma postura de pesquisador junto ao aluno, mas que você tenha ideia e que você consiga ajudar o seu estudante a entender que você não vai fazer a pesquisa por ele. E muitas vezes, principalmente quando os projetos são muito legais, em que começam a ter resultados muito legais, a gente pode se empolgar e acaba fazendo o trabalho pelo aluno, porque você quer que o resultado fique bom. E aí você acaba fazendo pelo aluno. E não é essa a ideia. A ideia é que o aluno faça. E aí, uma dica, se você acha que aquele projeto realmente está sendo tão bom quanto parece ser, e você gostaria de que tivesse um pouco mais de experiência sendo desenvolvida naquele projeto,
nada impede de que você também desenvolva aquela mesma pesquisa. Se você acha que aquele projeto precisaria ser conduzido com mais cuidado, para eventualmente até ser publicado e ganhar um prêmio Nobel da vida, vai saber. Pois é, se você acha que ele precisa ser, primeiro, ajude a documentá-lo da melhor maneira possível, tanto você quanto o seu estudante. Mas o que é que impede você, professor, de ser um pesquisador, de desenvolver um projeto de pesquisa em casa, à parte, se você acha que deveria ser conduzido com mais cuidado? Mas o que é importante é que esse projeto que você está conduzindo à parte, em casa, junto a outros professores, de repente, não é o projeto que o seu aluno está desenvolvendo. O seu aluno, ele vai desenvolver aquele projeto de pesquisa com ele sendo o pesquisador. Ajude ele a ser o pesquisador melhor que ele pode ser. Não precisa, obviamente, cobrar que ele seja um nível de pesquisador com a sua experiência. Ele está aprendendo, tudo bem? E aí vem o papel do orientador. Você orientar o seu estudante é conduzi-lo na direção que você entende que seja mais adequada, mas você não vai guiar, você não vai forçá-lo aí. Você vai conversar com ele. E aí, eu acho que é o principal, eu acho que é uma das principais contribuições que essa parte do trabalho dá, é que você trabalhe o processo de escuta. Ouça seu estudante, ouça a pergunta dele, ouça a resposta dele, ouça a conclusão dele. Muitas vezes, o principal papel de, enquanto orientador, enquanto professor, enquanto pesquisador de um projeto de educação na educação básica é ouvir. Ouça o seu aluno quantas vezes for necessário. Eu vou te falar de novo. Ouça seu aluno. Ouça, de verdade. Ouvir o estudante, a gente que é criado, a gente que foi educado nessa educação mais tradicional, a gente tem a mania, muitas vezes, de ignorar o que o estudante vai falar. Ou uma audição seletiva. Você ouve, você para, escuta, depois que ele termina de falar, você joga tudo que ele falou no lixo e aí você vai começar a aula de verdade. Não, a ideia é que você ouça, parta da fala dele. Use a fala dele como gancho, como escada. Ah, ele falou uma coisa completamente errada, beleza? Trabalhe em cima do que ele falou. Ah, você falou isso, mas por que você falou exatamente esse ponto? Por que você chegou a fazer essa experiência? Você chegou a fazer esse teste? Mas qual foi o lugar que você pesquisou? Antes de dizer que está errado, antes de jogar para baixo o que ele acabou de falar. Muitas vezes isso que ele acabou de falar está errado, mas por uma falha anterior a ele, anterior àquele momento. Então tente trabalhar a partir do que ele trouxe para você. Tente buscar a razão, a causa dele ter dito daquele jeito, dele ter falado daquela forma. Tudo bem? Acho que foi bom por essa semana. Agradeço e nos vemos na próxima semana. Até mais.